Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa parte do Senhor. Muita alegria, satisfação que vem mais uma vez estar gravando este vídeo para estar assim trazendo a palavra do Senhor. Desde já eu sou grato ao meu Deus pelas suas graças e misericórdia, o qual tem me sustentado a mim, a minha família e todos aqueles que temem ao Senhor e busca com sincero coração, Glória a Deus. Desde já quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra. Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero adorar o Senhor nesta noite com o hino de número 18 da nossa harpa cristã, o Inário da Assembleia de Deus. Glória a Deus. E diz assim: grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá da cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia este Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Como oferta e obras mortais, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meio de salvar se inventa, clama, roga em seu favor. A suposta mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina revelada, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Jesus. Agora vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o seu versículo, deixa eu ver aqui, versículo 30.
Atos 16, versículo de número 30, diz o seguinte a palavra do Senhor: E tirando para fora disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus, né? O que é necessário para eu me salvar? O que é necessário que eu possa fazer para eu me salvar? Essa é uma pergunta que muitos têm se perguntado. O que é necessário para eu fazer? O que eu posso fazer para ser salvo? Né? E é simples. As pessoas buscam a salvação de vários lugares, de várias formas, né? E o escritor, o provérbio, ele diz que há caminhos que parecem ser direito, mas são caminhos de morte, porque eles só parecem. E muitas pessoas procuram a salvação por vários outros caminhos, achando que por esses caminhos eles irão encontrar a Deus. Ele acha que por esses caminhos ele pode alcançar a salvação. Eles pensam que por esses caminhos ele pode alcançar o perdão. Aqui narra a história de um soldado que estava ali guardando a cela onde Paulo e Silas estavam presos. Mas quando o anjo do Senhor veio, estremeceu aquele lugar. As cadeias se abriram, e quando aqueles presos eles foram soltos, aquele homem desesperado, aquele homem sem saber o que fazer, porque se eles perdessem aqueles prisioneiros, era a vida dele que estava em jogo. Por certo, ele iria perder a sua vida, porque ele ter deixado aqueles homens escapar. Mas quando ele está nesse ato de desespero, de preocupação, de medo, e o apóstolo Paulo, ele disse para aquele homem: nós estamos aqui, né? E ele acende uma lâmpada e vê aqueles homens todos ali reunidos naquele canto. Ele pergunta a Paulo, aquele soldado que antes estava desesperado, ele pergunta a Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? Achando ele, quem sabe, que a salvação vem por mérito humano. E aqui quebra toda a barreira, que a salvação ela não vem por obras humanas. Nenhum ser humano pode comprar a salvação. Louvado seja Deus. O que ele precisa é crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. O que ele precisa, né, é alcançar o perdão de Jesus Cristo. Porque a salvação é por meio da graça e não por mérito humano. Glória a Deus. Então, baseado neste versículo, eu venho trazer o tema nesta noite: o que é necessário para alcançar a salvação? O que eu posso fazer? É a resposta daquele soldado. Será que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo? Você vai ver que aquele jovem rico, ele faz essa mesma pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Glória a Deus. Para aquele jovem, Jesus disse: entrega tudo o que tem e segue-me. Ou seja, para ser salvo é necessário caminhar, seguir ao lado de Jesus, seguir com Jesus, seguir nos passos de Jesus. É aceitar a Ele como único e suficiente Salvador. Mas este soldado, ele faz esta pergunta: o que é necessário para ser salvo?
E eu meditando nesse texto, eu posso perceber que a primeira coisa para que o homem possa alcançar a salvação, ele primeiro precisa ter disponibilidade para ouvir a palavra de Deus. Ele primeiro precisa ter disponibilidade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. A fé vem por aí. Então, quando ele tem disponibilidade para ouvir, ele estar atento à voz do Espírito Santo, ele estar atento à santa palavra de Deus. Louvado seja Deus. E quando o mesmo começa a ouvir a palavra de Deus, começa a gerar uma fé salvífica no seu interior. Então não adianta eu querer ser salvo e continuar no mesmo lugar onde eu estou. Eu preciso ter uma ação, eu preciso me exercitar, eu preciso estar disponível primeiro para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. E depois de eu ouvir, de eu ter disponibilidade para ouvir, o segundo ponto, eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Uma certa vez Jesus pregando para os fariseus e saduceus, Jesus disse para aqueles homens: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Mas alguém pode perguntar: e aí, pregador, libertar de quê? Nós somos livres, não estamos presos em uma cadeia. A mesma pergunta que os fariseus assim o perguntaram. Mas Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é escravo da morte. Glória a Deus. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso crer que só através de Jesus eu posso alcançar a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, o texto vai dizer que em nenhum outro há salvação debaixo dos céus ou acima da terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Timóteo, se não me falha a memória, 2 Timóteo capítulo 2 e o seu versículo 3, que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, ele é o único caminho que leva o homem ao perdão. Só Jesus pode perdoar os pecados da humanidade. Só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Sem Jesus não há salvação da condenação. Então alguém pode perguntar: salvar de quê? Salvar da condenação, do juízo iminente de Deus, salvar do inferno que foi preparado para Satanás e os demônios e todos aqueles que não aceitam a Cristo Jesus como Salvador, e todos aqueles que não procuram andar ao lado de Jesus Cristo. Glória a Deus, aonde a Bíblia diz, né, que os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os beberrões, os homicidas, os paticidas, os afeminados,
os cães dos tais não é o reino de Deus. Se não é o reino de Deus, é o quê? Senão a condenação eterna. Então, só por meio de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. Glória a Deus. Então, eu preciso crer em Jesus como meu mediador, como um mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, homem, glória a Jesus, e Deus, 100% homem e 100% Deus. Quando se crê em Jesus Cristo e a sua palavra, o tal recebe a revelação do poder que está em Jesus Cristo. Olha o que eu disse. Primeiro, o homem precisa ter disponibilidade, né, Emily, para ouvir a palavra de Deus. Segundo, ele precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Então, depois que crê em Jesus e na sua palavra, né, o tal recebe a revelação do poder que está em Jesus Cristo. Ele vai conhecendo o poder de libertação na pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra. Glória a Deus. É o que aquele homem perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando o homem ele recebe a revelação do poder que está em Jesus Cristo, poder, que poder? Poder para perdoar dos pecados. E nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, nenhum outro Deus, a não ser Jesus Cristo, por nenhum outro há perdão dos pecados. Só através de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz pelo meu e o seu e os nossos pecados. Cristo levou toda a carga do pecado da humanidade ali na cruz do Calvário. Quando Ele bradou naquela cruz, em uma tarde de sexta-feira, e Ele disse: Labá sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus levou toda a carga do pecado. E como Deus é santo, Ele não pode estar ao lado, habitando em um corpo carregado de pecado, um corpo de pecado. Então Deus Pai se afastou naquele momento do seu Filho por causa da carga do pecado. Mas a última palavra de Jesus Cristo foi essa: está consumado. Esta palavra está consumado, no original grego é tetelestais. Pago foi a dívida que o homem devia do pecado, e o qual ele não poderia pagar a sua dívida. O homem devia uma dívida grande, e por isso ele estava condenado, sujeito ao pecado, sujeito à morte, sem poder pagar. Por mais que o homem fizesse, jamais ele poderia pagar a dívida do pecado. Foi necessário que Deus viesse se encarnar na pessoa bendita de Jesus Cristo, para morrer ali na cruz como um homem justo e santo, pelo meu e os seus nossos pecados. Glória a Jesus. Então, é necessário que venhamos crer em Jesus, reconhecer o poder que está na vida de Jesus para perdoar os pecados, o poder de salvar, o poder de salvação, que não é uma simples salvação, o poder da salvação de salvar do inferno,
de salvar da condenação eterna, de salvar da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está para vir sobre este mundo. A ira de Deus que está para vir sobre esta terra. E nós temos visto os sinais da ira de Deus. Nós temos visto os sinais de que um dia tudo isso vai acabar. Glória a Deus. Então eu preciso crer no poder, crer em Jesus Cristo, reconhecer o poder de perdão dos pecados, o poder de salvação na pessoa de Jesus, poder para dar a vida eterna, uma vez que o homem se afastou da presença de Deus, uma vez que o homem pecou. E a Bíblia diz, logo no princípio, quando Adão comeu daquele fruto, Deus tinha advertido Adão e a mulher Eva: de toda árvore do jardim podereis comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não tocarás e nem comeis, porque no dia que comer morrerá. E o homem morreu espiritualmente desde aquele dia, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para resgatar a vida que nós tínhamos perdido. Louvado seja Deus, porque por Ele foi criado todas as coisas. Glória a Jesus. Ele veio restaurar. Depois de receber a revelação de quem é Jesus e o poder e o seu poder, é preciso obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra. A obediência a Jesus nos garante perdão dos pecados, né? A obediência, se Adão tivesse obedecido à voz de Deus, ou seja, vamos tirar aqui o nome de Adão e vamos colocar o homem no sentido genérico, a raça humana. Se eles tivessem obedecido à voz de Deus, nós não estávamos passando por isso. Mas você vê como é o homem. O homem, né, depois que provou do pecado, o homem tem sido desobediente à palavra de Deus. Então, depois que eu creio na pessoa de Jesus, creio na sua palavra, é necessário que eu venha obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do Espírito Santo, obedecer a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando eu obedeço a palavra de Deus, o Senhor se encarrega de perdoar os meus pecados. O Senhor perdoa os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Glória a Deus. Ou seja, depois que o Senhor perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Ele pega aquilo tudo que nós fizemos no passado e joga para trás. E aquilo que nós fizemos não tem mais importância diante de Deus. O que importa agora diante de Deus é, depois que eu tomei uma decisão, eu levar uma vida na presença do Senhor, levar uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo: nova criatura é, as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, depois que eu recebo a Jesus, que recebo o seu perdão, eu devo caminhar em uma vida que agrade a Deus, uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida
de amor para com o meu próximo. E isso alcançamos através de Jesus. Mas é necessário, amigos ouvintes, que eu e você venhamos obedecer a palavra de Deus. E quando isso acontece, depois do perdão, alcançamos a salvação, como eu disse antes, que só Jesus pode dar. Ela não é comprada, ela não é emprestada, ela não é adquirida por favoritismo. Eu não posso fazer nada para alcançar a salvação, a não ser a crer por fé, pela graça, na pessoa bendita de Jesus. E por fim, a vida eterna. Aí um certo discípulo chegou para Jesus e disse: Mestre, eis que deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo. E o que teremos de volta? Deixamos pais, deixamos mães, deixamos trabalho, deixamos certas amizades que antes não agradavam ao Senhor, deixamos uma vida que em outra hora eu achava que era bom, agradava a minha carne, eu me sentia alegre por aquilo, mas na verdade era uma alegria passageira. Deixamos tudo isso. E o que é que eu vou ter de volta? Do que vale a pena eu deixar tudo para te servir? Um certo discípulo fez essas perguntas. Deixamos tudo, e o que eu vou ter de volta? Você vê que o homem, ele está sempre atrás de algo ou de troca. Ninguém deixa nada à toa se ele não tiver uma visão de buscar a outra. Então ele quer algo de troca. E Jesus vai dizer que terá 100 vezes tanto. Aqueles que deixou casa, achará casa. Aquele que deixou família, achará família. Aquele que deixou irmão, achará irmão. Aquele que deixou amigo, achará amigo. Aquele que deixou uma falsa paz, achará uma verdadeira paz. Aquele que deixou a terra, achará os céus para possuir. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 42, se não me falha a memória, ou 40 ou 42. Vinde bendito de meu Pai, herdarai o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que glória será para aqueles que andam no caminho do Senhor, em sua obediência. Louvado seja Deus. Então eu quero deixar um conselho aqui, amigo ouvinte. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o maior desejo de Jesus foi de salvar almas para o seu reino. Jesus veio aqui com o propósito de ensinar, de padecer, de dar a sua vida ali na cruz, em resgate de mim e de você. Então eu quero dizer para você que não aceitou a Jesus ainda, não entregou a sua vida a Cristo, tome logo esta decisão, porque amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos, quando eu sair daqui através desse vídeo. Porque a vida do ser humano é como um vapor de uma panela, que ele está ali tampado. Quando alguém abre a tampa, aquele vapor sobe e evapora no ar e você não sabe como ele evaporou. Então a salvação, ela é urgente, ela é para hoje, ela é para agora. E a Bíblia diz: se ouvis a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Eu quero encerrar este vídeo, a palavra de Deus, qual eu acabei de pregar. Quero fazer uma oração de agradecimento a Deus e uma oração pela tua vida.
para que o Espírito Santo, através deste vídeo, possa estar assim convencendo o teu coração, que o Espírito Santo venha estar assim convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa é a função do Espírito Santo, de convencer a humanidade de que precisa de Jesus Cristo, seja ele homem, seja ele criança, adolescente, ancião ou não ancião, todos precisam ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então quero orar por você nesse momento. Se você quiser, feche os seus olhos e pode orar comigo nesta hora. Soberano Deus e Pai, que estás nos céus, graças te dou, Senhor, meu Deus, por este momento que passei pregando a sua palavra, o qual o Senhor assim, Senhor, permitiu estivesse aqui nesta hora. Senhor, dou graça ao Espírito Santo de Deus por me ajudar, por me salvar, Senhor. Meu Deus, por me tirar de um mundo, Senhor, do pecado, onde estava condenado à morte, Senhor. Pai Santo, e assim como o Senhor me salvou, e assim como me sinto bem, alegre na presença do Senhor, eu desejo, meu Pai, que essas pessoas que ainda não aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador, eles também possam sentir esta paz, esta alegria do Espírito Santo em seus corações. Pai amado, Pai Santo, livra de todo mal, Senhor. Meu Deus, dá uma outra oportunidade a esta pessoa, a esta mulher que se encontra angustiada, a este homem que está preocupado ao ponto de tirar sua própria vida. Meu Deus, a estes adolescentes, meu Senhor, que andam, meu Senhor, ansioso, meu Senhor. Meu Deus, que ele possa encontrar guarido na tua palavra, Senhor. Meu Deus, amado Deus Santo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa este campo de engomadeira, o qual eu sirvo, Senhor, e o nosso pastor presidente, Flávio Bulhosa, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, dando a ele graça e sabedoria para conduzir o seu povo, Senhor, para os céus, Pai. Pai amado, Pai querido, eu entrego em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.